noite, igreja. Boa noite a todos que estão ao alcance da minha voz. Dependendo do horário que você esteja assistindo esta gravação, bom dia, boa tarde. O importante é você ouvir. Se é de manhã, de tarde ou de noite, isso não é o mais importante. Mas de qualquer forma, obrigado por estar dando uma passada de vistas nessa gravação e, acima de tudo, ouvindo o que Deus tem falado conosco. Amém? Mais uma vez estamos juntos para você meditar comigo na Palavra de Deus. E se você lembrar, sempre que você puder e quiser, convide seus familiares, ou quem sabe, como uma pessoa amiga que mora ao lado da sua casa, próximo da sua casa, convide para assistir com você em qualquer horário essas palavras que eu estou trazendo para abençoar você. Eu quero convidar vocês para ler no livro de Êxodo, capítulo 14, apenas do 27 ao 31, portanto só 4 versículos. E nós vamos entender o que Deus está falando conosco nesta noite. Prestem atenção. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram do encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto por meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu, e o Senhor o confirmou no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja Deus. Esta é a leitura. Vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos. Querido Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. Te bendizemos porque és santo, és poderoso, és maravilhoso. És Deus único e verdadeiro, és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. És o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. E nós te adoramos, Senhor, mesmo com nossas deficiências, mesmo com nossas limitações. É a Ti, Senhor, que nós adoramos, é o Teu nome que nós louvamos e bendizemos. É na Tua presença, Senhor, que nós procuramos sempre andar. É contigo, Senhor, que vamos juntos até as mansões celestiais, até a Tua morada. E ali habitaremos para sempre. Essa é a nossa esperança, quiçá a nossa certeza de salvação. Pela fé, eu creio que todos nós já estaremos aí. Obrigado, Senhor, e agora que temos lido a Tua palavra, desde já eu peço a unção do Teu Espírito, não apenas para que eu fale, mas para que o Teu povo ouça e possa compreender a realidade da vida cristã para cada um de nós. Pai Santo e bendito, abençoa-nos nesta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados irmãos, eu
escolhi essa mensagem. Essa mensagem, eu estaria preparando ela para pregar talvez na igreja, mas eu resolvi, de uma forma resumida, trazê-la para vocês nesse encontro, onde eu quero falar do caminho do crente e o deserto. Porque o que nós acabamos de ler é, vamos dizer assim, o auge de um dos grandes milagres que Deus operou no deserto, quando trouxe o seu povo, seus filhos, na época de Israel, para Canaã. Quando eles se viram ali de frente para o Mar Vermelho, e atrás deles vinha aquele grande exército, o exército egípcio, de Faraó, que iria com a intenção de aprisionar novamente todo o povo de Israel, os quais Deus tinha aberto o coração de Faraó para liberar, agora numa demonstração de poder e de força e de amor pelos seus filhos, Deus tornou endurecer o coração de Faraó, e Faraó queria pegá-los de volta, porque correu logo no Egito aquela coisa: e agora? Quem vai trabalhar para nós? Quem vai fazer tijolos de palha e lama, que era assim que eram feitos os tijolos antigamente, palha e argila. Mas a verdade é que quando Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Deus passar, obviamente houve aquele vão entre um lado e o outro do mar, e o povo de Deus passou a pé enxuto. E quando o exército de Faraó entrou também pelo mesmo caminho para ir pegar o povo de Deus do outro lado, simplesmente Deus os matou todos ali afogados. Soldados, oficiais, coronéis, generais, o próprio Faraó me parece que estava junto, seus cavalos, tudo pereceu ali aos olhos do povo de Deus. Tamanha foi a ação de Deus naquele lugar, que até hoje, até quem não tem intimidade com Deus conhece esse milagre e fala nele. Mas nós queremos aqui traçar um paralelo para a nossa vida cristã. Hoje nós não somos o povo hebreu, nós somos, pela fé, descendentes deles, obviamente. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus naquela época eram eles. Hoje somos nós. E alguns deles que porventura tenham se convertido. Mas a verdade é que o Deus continua sendo o mesmo, e há uma similaridade aí entre a saga do povo de Deus daquela época e a saga do povo de Deus de hoje. Eu costumo dizer lá na igreja, e vocês já ouviram provavelmente, que a vida para o crente nesse mundo que vivemos aqui na Terra é similar ou é semelhante, vamos dizer assim, ao deserto que o povo atravessou, que o povo de Deus no passado atravessou. Semelhante em quê? Nas dificuldades, nas lutas, na operação de milagres de Deus nas nossas vidas. Não é fácil. Veja a diferença entre viver numa grande cidade, ou numa cidade maior ou menor que seja, e atravessar um deserto. Eles levaram 40 anos atravessando aquele deserto que se atravessaria em 40 dias. Aliás, 40 dias depois eles chegaram perto de Canaã, mas Deus os fez circular mais, querendo educá-los, querendo mostrar-lhes o seu poder, querendo convertê-los de verdade,
porque o povo de Deus que estava habitando o Egito, na sua maioria, já estavam completamente, vamos dizer assim, tomados pelos deuses, pelos falsos deuses que os egípcios adoravam. O povo de Deus já estava muito mesclado ao casar com pessoas de outra religião, no caso, de outras filosofias, de outra mentalidade, de outra criação. Eles adotavam também, tanto os homens quanto as mulheres, adotavam os deuses e estavam frios na fé, estavam realmente, a fé deles estava se apagando. Mas isso não é o nosso interesse hoje. Nosso interesse hoje é mostrar que Deus guiou aquele povo pelo deserto. E da mesma forma, Ele nos guia pelo deserto desta vida. O fato de nós, como cristãos, evitarmos a vida, vamos dizer assim, a vida mesclada daquilo que não presta, a vida promíscua que o mundo oferece, isso nos faz habitar um deserto. Os nossos filhos muitas vezes reclamam: poxa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E infelizmente a gente tem que dizer a verdade. Não é que não possa, mas não deve. Não é verdade? Não é que não possa, mas não deve. Pecar, todo mundo pode pecar, mas o cristão não deve pecar. Podem compreender isso? Ah, eu não quero ser crente porque crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, não é que não possa, não deve, justamente porque é um cristão, não é? Pois bem, da mesma forma que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, e é isso que eu quero que você entenda hoje, e o levou até a terra prometida. Qual é a terra prometida qual é a terra que está prometida para nós hoje? Terra aí é no bom sentido. Qual a pátria? Qual o lugar celestial que nós vamos habitar? É os céus. Canaã dos dias de hoje é os céus. O povo de Deus do dia de hoje é a igreja. E a vida neste mundo que passamos hoje é o deserto daquela época. E assim como Deus guiou o seu povo pelo deserto, é Ele que nos guia hoje, ainda hoje. Ele dirige o seu povo ainda hoje e o leva em segurança para habitar o céu, desde que, obviamente, nós queiramos ir para o céu. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, quer ir para o céu. E talvez alguém que esteja ao seu lado aí, que ainda não conheceu a Cristo como Senhor e Salvador, talvez também queira ir para o céu. Então é bom entender isso, porque nós queremos comparar fatos simples. Teria muito mais comparações, mas eu preciso resumir esta mensagem para que possamos colocar nessa filmagem aqui. Então presta bem atenção. O versículo 10 desse mesmo texto que nós lemos do 27 ao 31. Mas o versículo 10 diz algo muito importante. Diz assim, ó: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi para não haver sepulturas, por não haver sepulturas no Egito, que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? A indagação do povo de Deus foi um pouco que sarcástica, e foi por causa dessas questões que eles pereceram pelo deserto. Só a geração posterior é que chegou a Canaã. Mas veja bem as colocações. Os filhos de Deus vivem cercados pelos ataques do inimigo. Ali o povo de Israel estava
prestes a cair nas mãos de Faraó novamente. Simplesmente tiveram ali o socorro de Deus. O inimigo vem de todos os lados. Mas ali mesmo no versículo 10 que nós lemos, a segunda parte do versículo, nos fala que eles clamaram, os filhos de Deus clamaram ao Senhor. E essa é a nossa colocação hoje como povo de Deus, como igreja. Os ataques vêm de todos os lados. Os ataques vêm da parte do governo, os ataques vêm da parte dos bandidos, os ataques vêm da parte do comércio, da parte da indústria, que somos enganados, tapeados de tudo quanto é forma. Os ataques vêm às vezes no seio da família, os ataques vêm no trabalho, onde trabalhamos, os colegas de trabalho, os chefes, os encarregados. Basta saber que o indivíduo é crente, já maltrata um pouco. Uma coisa realmente do inimigo, são ataques do inimigo. Então, o que nós temos que fazer? Vamos brigar? Vamos entrar em luta corporal? Vamos entrar em luta jurídica? Vamos fazer e acontecer? Não, vamos fazer o que o povo de Deus fez. O que o povo de Deus fez? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Veja bem, é o que nós temos que fazer. Clamar ao Senhor. Falar com Deus. Coloca o teu problema aos pés do Senhor, mas coloca de duas formas. Primeiro, com sinceridade. E segundo, na certeza da solução dada por Deus. E não fique preocupado com datas, quando é que Deus vai solucionar, porque Deus vai trabalhar em você, vai trabalhar em quem está te atacando, Ele vai trabalhar de forma tal que você fique com a solução e fique entendendo que foi Deus que fez o que foi feito. Aqui não houve dúvidas. Aqui o povo de Deus assistiu a olho nu os soldados egípcios serem destruídos. E você também vai ver, muitas vezes, aqueles que estão a trabalho, a serviço do diabo, pessoas não libertas, você vai ver também a destruição deles, ou a libertação. Amém? Versículo 13 e 14 dizem assim, presta atenção. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Veja que coisa maravilhosa. O povo angustiado, tinha saído do cativeiro, estava agora prestes a ser ou mortos ou novamente cativos dos egípcios. E de repente, Deus diz que lutará por eles. Irmãos, isso é o que acontece hoje. Deus luta por nós, não precisa você se esgadelhar. Você sabe o que é esgadelhar? É puxar os cabelos, desalmar os cabelos. Não precisa você fazer isso. Bota os seus joelhos em terra e ore, fale com Deus e deixe o Senhor cuidar. Que a palavra de Deus é clara. Ai de quem mexer com os meus ungidos. As pessoas não sabem as consequências. Hoje podem estar pisando você, mas amanhã estarão sofrendo na mão de Deus. Então, pense nisso. Se Deus assumiu essa luta com relação ao seu povo naquela época, Ele faz isso hoje com você também, da mesma forma. A resposta de Deus ainda é a mesma, pois Ele ainda luta as nossas lutas. É só nós colocarmos nas mãos dele. Não é uma coisa automática, não. Coloque nas mãos dele. Você está aflito com alguma situação? Ore ao Senhor. Busque a face do Senhor. Seja sincero. Deus não age de forma automática. Preste bem atenção. Quando você está em paz com Deus,
E Ele cuidando de você, realmente, Ele dá livramentos, Ele cuida, Ele faz muitas coisas. Mas quando você se deixa colocar numa situação difícil, pelas artimanhas do diabo às quais você não soube se esquivar, é importante entender isso. Tem muitos problemas que nós é que abrimos a guarda para o inimigo. Podem compreender? Eu vou dar um exemplo simples. Você faz prestações na Casa Bahia, faz prestações no Ponto Frio, faz prestações aqui e ali, e depois não pode pagar todas. Quem é que se meteu nessa encrenca? Foi Deus que meteu você nessa encrenca? Não, foi você. Porque não soube medir as consequências, abriu os braços demais, agora quer fechar e não pode. Então, tem situações que somos nós que nos colocamos. Você provocou o seu vizinho para uma briga, a coisa ficou esquisita. Quem é que fez isso? Foi você. Deus nos dá livramentos, Deus nos guarda, mas as nossas lutas muitas vezes são criadas por nós mesmos. Mas Ele, por amor, quando clamamos a Ele, assim como o povo hebreu clamou, Ele luta as nossas lutas. É pedir e aguardar. Pedir, pedir e dá-se-vos-á, diz a palavra. Entenda isso. O que você está passando, que está te afligindo, que você não sabe solucionar, coloque aos pés do Senhor. Ele quer que você peça, para que você tenha a consciência que é Ele que vai resolver, para que o inimigo se envergonhe, porque o teu Deus vai tirar você de uma situação a qual o inimigo está lá sorrindo, feliz. Só quem não está sorrindo é você. Mas no momento que você entender que tem um Deus muito maior que o seu problema, aí você vai sorrir também. Então faça isso. O povo clamou ao Senhor e Deus atendeu. Amém? Porque a resposta de Deus continua a mesma, não mudou nada. Do versículo 15 ao 20, nós lemos desta forma. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Reparem o que Deus faz, as estratégias celestiais. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante dele e se pôs atrás dele, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas ilumina a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Você reparou na estratégia? Você reparou no agir de Deus, como é que Deus age? Como é que Deus faz? No mesmo milagre em que Deus cegou a visão do inimigo, Ele ilumina a visão dos seus filhos. É simples assim. É simples assim. Eu estou várias vezes na minha vida, eu já orei e disse: Senhor, cega o inimigo para que nem me veja. Não é apenas para que não me toque, não é apenas para que não me faça mal, é para que nem me veja. E Deus tem feito isso. Deus tem feito isso. Tem passado situações difíceis? Tem, mas Deus tem feito isso. Em contrapartida, Senhor, ilumina os meus olhos, ilumina o meu caminho. Ele fez isso com o povo do Egito, irmãos.
por que Ele não faria conosco? Será que saiu uma metodologia nova lá no céu? Não, Deus faz. Deus tem poder para isso, Deus tem poder para tudo. Desde que seja algo lícito, desde que seja algo sincero, algo honesto. Você entende que errou? Peça perdão, conserte-se e peça a Deus para lhe perdoar. E tome posse desse perdão. Mas se as coisas vieram por um ataque do inimigo, que Deus permite isso, até para nos exercitar, vamos dizer assim, e para nos provar, veja, confesse a Deus, converse com Deus e peça a Deus aquilo que você gostaria com simplicidade e sinceridade. Senhor, cobre-me com o sangue do teu filho, para que o diabo nem me enxergue, nem me veja, e guarda-me de todo mal. Acampa os teus anjos, como diz as Escrituras, acampa os teus anjos ao meu redor, para me guardar, para me livrar. E deixe Deus agir, porque o nosso Deus não mudou. Podem compreender isso? O nosso Deus é o mesmo. O agir de Deus, no mesmo milagre em que Deus cegou a visão do inimigo, Ele iluminou a visão dos seus filhos. Podem compreender? Ele iluminou o caminho dos seus filhos. O versículo 21 ainda diz assim, ó: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Olha que coisa maravilhosa. Você repara, Deus não fez mágica igual aquela historinha do Mandrake. Vocês lembram quando era criança? Deus não é mágico. Deus é o Todo-Poderoso, é diferente. É diferente. Deus não adota mágicas. Ele usa os meios naturais para criar coisas sobrenaturais. É por isso que Ele pode usar os médicos para cuidar de nós. É por isso que Ele pode usar os médicos para receitar um remédio que nos faça bem. É por isso que Ele deu a ciência, a medicina, a ciência para criar os remédios. Agora, nós temos que ir com a nossa confiança em Deus. Quando eu fui operado, antes da operação, eu falei com o médico. Ele perguntou se eu estava com algum receio. Eu disse, não, porque eu já coloquei o Senhor nas mãos do meu Deus. E o Senhor vai fazer a operação melhor que o Senhor já fez na sua vida. E ele disse isso depois. A minha esposa, Lúcia, ouviu quando ele disse isso. Ele disse, a partir de agora só vou operar pastores. Foi a melhor operação que eu já fiz na vida. Então, irmãos, Deus age assim. Ele usa os meios naturais. Ele usou o vento para separar as águas para o povo passar. Podem compreender isto? Ele ordenou Moisés que tocasse o mar com a sua vara, estendesse na direção do mar. E ali o mar se abriu e tudo foi. Para terminar, queridos, do versículo 27 ao 31, que é o que nós já lemos, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os vinha seguindo no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O resumo é este: é que os filhos de Deus seguem o seu caminho,
para os céus, enquanto os adeptos do inimigo seguem a passos largos para o inferno. Veja, se você pensa em alguma vingança contra os seus inimigos, não pense. A vingança já está patente. Quem não se converter vai para o inferno. Quem se converter vai para o céu. E o mal que se faz aqui, via de regra, se sofre, tanto aqui como posteriormente no inferno. Não é aquele negócio que faz mal aqui, vai pagar aqui mesmo. Não, paga-se aqui e ainda se paga no inferno. Vai pagar para o resto da vida. E não tenha isso como um ponto de alegria. Ore para que os seus inimigos se convertam. O diabo é impossível se converter. Mas as pessoas que ele usam podem ser libertas sim. Se você, quem sabe, os perdoar e os abençoar com as suas palavras. Compreenderam? Entenderam bem? Então, vamos agora orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua face, agora para Te agradecer por essa palavra abençoadora que tens trazido aos nossos corações, nos dando o entendimento de que Tu, Senhor, nosso Deus, não mudas, continuas o mesmo Deus, aquele que livrou o povo do Egito, o povo de Deus, dos soldados egípcios, que livrou na passagem do Mar Vermelho, onde Tu lutaste por eles, onde Tu fizeste a obra, e Tu continuas fazendo a obra e continuas lutando por nós, porque muitas vezes neste mar da vida, nós precisamos que o Teu poder venha para abrir as águas. Senhor, nesta noite eu peço, abre as águas para os Teus filhos. Estamos numa pandemia, sabemos que Tu estás operando, sabemos que é a Tua mão, nada disso acontece sem Tu querer, Senhor, porque Tu estás no comando e fatalmente fazes aquilo que Te apraz. E nós, Teus servos, compreendemos, entendemos e Te adoramos. E Te pedimos, abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Abençoa a Tua igreja, dá crescimento espiritual, dá crescimento físico também. Tanto o Jardim América como o Jardim Primavera, Senhor, liberta, perdoa, abençoa, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Dá, Senhor, um final de semana tranquilo, abençoado. Leva os Teus filhos à Tua casa para Te adorar e a todos abençoe em nome de Jesus. Te pedimos isso, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E que a graça do Teu Filho, que o Teu amor e que a comunhão com o Teu Santo Espírito permaneça em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Diga comigo, amém e amém.